Será que existe o fim para o sofrimento humano? Bom, há anos atrás, uma frase de uma igreja me chamou muita atenção, talvez você até conheça. Pare de sofrer. Aí tinha nessa frase, nesse outdoor, né, esse banner grande na rua, tinha a imagem de uma pessoa com a mão na testa, assim, em aparente sofrimento. E essa chamada, ela toca muito profundamente, porque o maior desejo do ser humano é parar de sofrer. Ninguém quer sofrer. Sofrimento é uma coisa da qual todos nós, humanos, fugimos, né? Porque a gente quer ser feliz, a gente quer se sentir bem. Mas será que existe o fim para o sofrimento? Eu tenho refletido muito sobre isso de alguns anos para cá. E nesse vídeo eu quero falar com você aquilo que eu penso ser o fim do sofrimento humano. E é o que eu tenho buscado na minha vida e quero compartilhar com você aqui nessa nossa série Reprogramação Mental Positiva, que é transmutar a nossa mente para operar em padrões mais positivos, produtivos, tornando nossa vida mais leve, mais feliz e mais livre do sofrimento, porque a mente é a causa e a vida é o efeito. Ok, fim do sofrimento. Eu passei muito tempo da minha vida buscando esse fim do sofrimento, só que eu sempre buscava fora. Até que cheguei no autoconhecimento, comecei a estudar a física quântica, com a espiritualidade, e cheguei num assunto que hoje eu acredito ser o fim do sofrimento, que é a iluminação espiritual, a iluminação, a transcendência. Em sânscrito, como os indianos falam, é moksha, é a liberação da consciência, a liberação da alma. No cristianismo chamam de salvação, chamam de ser aceito no paraíso. Então, todas as religiões e até algumas filosofias, como o budismo, né, que é uma filosofia de vida, falam dessa transcendência, dessa salvação, do fim do sofrer, do fim da nossa peregrinação em sofrimento e dor. Cada um pensa que isso seja de uma forma, e conforme as minhas buscas, hoje tem sido nessa área aí, o assunto que mais tem movido meu coração hoje em dia é a iluminação. Eu falo de muitas coisas, de muitos desejos, de como manifestar isso ou aquilo nesse mundo. Eu também não perdi os meus desejos, eu tenho ainda. Espera aí que eu vou ver. Achei um localzinho onde eu posso encostar meu celular e continuar conversando aqui. Também tenho os meus desejos, eu também. Mas o maior de todos hoje é não sofrer nunca mais. Me iluminar. Porque hoje a iluminação é o meu maior desejo. É o assunto que mais move meu coração. Porque é o que eu penso ser o fim do sofrimento humano. É a transcendência. E aí eu comecei a estudar a vida de mestres iluminados. E tudo se volta para essa iluminação. Só que o que é a iluminação? Aí você se depara com outro problema, vários paradigmas sobre o que é a iluminação. Aí começa a se criar um monte de crenças a respeito de iluminação, começa a vir várias coisas, tipo, eu não vou ter mais ego, então eu vou deixar de ter sentimentos, eu vou deixar de ter vontades, eu vou deixar de, tipo, eu vou virar um vegetal. Isso são coisas que, pelo menos na minha mente vinha, e eu percebo que na mente de muitos buscadores vem também, né? Achar que você vai virar um vegetal, ou achar que a vida vai perder a graça, porque você vai entregar o seu ego vai desaparecer, e eu cheguei a pensar que desaparecer o ego até morre, né? Não vai mais existir na Terra. Mas aí eu mergulhei profundo na vida de mestres como Eckhart Tolle, Byron Katie, e tantos outros mestres indianos como Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, mestres mais contemporâneos como Robert Adams, Ram Dass. Aqui ainda, que eu estou na Flórida, tem Michael Singer, que ainda está vivo lá no Templo do Universo, que é um cara que se iluminou, um grande empresário que se iluminou, se tornou um yogi,
e eu amo ouvir os textos dele, enfim, as mensagens, e tudo se volta para a mente, exatamente. Então a consciência se liberta da prisão da mente. A mente se torna o nosso capataz, se torna a nossa prisão, o nosso inferno. A causa do nosso sofrimento está sempre ligada a uma causa mental, a forma como a nossa mente opera. Então a iluminação, pelo meu entender, e pela experiência que eu tenho tido, a iluminação é exatamente você, consciência, se libertar da prisão, do aprisionamento dentro da sua mente. Ao invés de um instrumento dominar você, você domina um instrumento. Mas não é uma dominação, até essa palavra ela é muito pesada, porque ela dá a entender como se você fosse ser ao invés da mente ser o teu capataz, você vai se tornar o capataz da mente. Não. É simplesmente a mente não exercer mais domínio e poder sobre você. É simplesmente você ter clareza de saber, isso aqui é só um pensamento. E este pensamento não me domina. Este pensamento, ele não vai me aprisionar. E eu percebi, ao longo desses anos, na minha busca por iluminação, que a nossa mente nos maltrata com pensamentos e que a realidade física, olha como aqui onde eu estou, aqui está tudo tranquilo, sabe? Eu ouço passarinhos, a natureza, mas eu poderia estar aqui com a mente infernal, mesmo que ao redor seja um paraíso, mas a minha mente poderia estar tomada por pensamentos de preocupação e desespero. E eu comecei a perceber que os momentos de maior sofrimento na minha vida, ou quando eu percebia que o sofrimento estava chegando, eu me auto-observava e percebia que não era a realidade em si que estava me maltratando, me fazendo sofrer, mas era a minha forma de olhar para aquela circunstância, para a realidade em si. Então, na verdade, quem me fazia sofrer é a minha mente, somente a minha mente. Então, o sofrimento está ligado à mente, o sofrimento, a causa do sofrimento é sempre mental, por nós escolhermos, mesmo que inconscientemente, mesmo que por causa de padrões de piloto automático, escolhermos pensamentos negativamente predominantes. Então, quando a gente se torna consciente, que a iluminação nada mais é do que o despertar da consciência, e eu penso que este despertar, ele é em graus, é como se nós estivéssemos em uma sala escura e alguém, aos poucos, nós mesmos, vamos girando um interruptor que é gradual, a luz vai se intensificando gradativamente. Você sai de uma densa escuridão e vai ficando numa penumbra, agora eu consigo ver mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco, até que tudo fica muito claro. Outra coisa também sobre a iluminação, que ser uma causa mental, é um exemplo que Ramana Maharshi dá, que é sensacional e foi muito claro para mim. Eu quero compartilhar com você esse exemplo, porque vai fazer muito sentido para você também, eu acredito, assim como fez muito sentido para mim. Que a iluminação, o despertar da consciência não é sobre acrescentar, é sobre subtrair, é sobre retirar, é sobre se esvaziar. É por isso que tem aquela parábola budista do homem que tinha vários doutorados e tudo mais e foi ao alto de uma montanha falar com um sábio. E nessa montanha ele foi servir chá e ele transbordou a xícara do homem e ele falou assim: se você quer aprender algo, ou enfim, se você quer me ouvir, que era o sábio, você precisa esvaziar a sua xícara primeiro. Então a iluminação espiritual, o despertar da consciência é sobre a gente se esvaziar. E Ramana Maharshi dá esse exemplo maravilhoso, que é o exemplo da sala. Imagina que você está em uma sala vazia. Só que daqui um pouco você coloca um sofá, uma mesa com 6 cadeiras, você coloca estante e você começa a acrescentar itens nessa sala vazia. E logo mais não é mais uma sala vazia, se torna uma sala cheia e acumulada de coisas.
Já viu aqueles programas acumuladores? Pois é, não dá nem para andar dentro da sala porque o espaço está tomado por objetos. E Iramana fala, agora o processo de iluminação é você fazer a retirada desses objetos para deixar a sala vazia novamente e somente você e o espaço vazio estarem lá. Então você começa a tirar um sofá, você começa a tirar uma cadeira e vai vindo uma leveza, uma leveza, uma leveza, uma leveza. Então, não é sobre acrescentar mais conhecimento, não é sobre estudar mais, não é sobre ler mais um livro, mais uma palestra, mais um curso, mais isso, mais aquilo. É sobre você se esvaziar de tudo que você acha que sabe. Então, mas os livros, por exemplo, dos mestres, as palestras dos mestres, apenas apontam o caminho para esse esvaziamento interno que a gente precisa fazer se a gente quiser se iluminar, se a gente quiser ter paz interna. Então a nossa mente é como esse quarto que está entulhado de crenças, de pensamentos, de certezas que a gente acha que tem. E perceba que a maioria das pessoas tem pavor ao silêncio. Elas entram em casa e se não tiver ninguém, elas têm que ligar a TV porque elas não suportam lidar com o silêncio. Se elas entram em um elevador e tem outra pessoa, aquele silêncio entre ela e aquela outra pessoa estranha é constrangedor. O silêncio constrange as mentes abarrotadas de pensamento e barulho, mas a voz do ser interior, que é a nossa verdadeira essência, ela só pode ser ouvida no silêncio. A voz do silêncio, como dizia Helena Blavatsky, o silêncio fala, o silêncio é cheio de sabedoria e o silêncio é Deus dentro de nós. No silêncio, a alma se revela. No silêncio, a paz se encontra, a felicidade, a essência, a verdadeira origem de todos nós. Então, a primeira coisa, fazer as pazes com o vazio, com o silêncio, com o nada, porque é de lá que viemos e é para lá que voltaremos. E aí vem o ego falando, mas o silêncio é chato, o silêncio é isso e aquilo. Mas aí é que está. Nós não podemos ficar presos no barulho. Temos que ter a liberdade de entrar e sair. Eu estou no silêncio e eu interajo no mundo e não demora muito, eu volto para o silêncio. É como a minha casa. Eu estou na minha casa, me sinto confortável na minha casa e posso sair para passear, posso sair para trabalhar, posso sair para algum lugar sabendo que eu sei voltar para minha casa e que eu tenho um porto seguro. Então, para mim, hoje em dia, eu tenho entendido que a iluminação é muito sobre isso. Não é sobre eu ficar para sempre no vazio, virar um vegetal. Não. É sobre o silêncio é a minha casa. É sobre eu poder operar no mundo sem ser do mundo, sem deixar que o mundo opere em mim. Mas eu estou como testemunha do mundo, sem me envolver no mundo, sabendo que, como se, outro exemplo também é como assistir televisão. Então imagina que o mundo, a tua personagem, está tudo lá, dentro do filme, e você assiste. Então você está no silêncio, assistindo as imagens que passam. Então, para mim, o que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo é sobre a iluminação espiritual ser a solução para o sofrimento humano. Quando não estamos dentro da nossa mente, engajados, envolvidos e identificados com a nossa atividade mental, nós não estamos em sofrimento. Tudo simplesmente é bonito, tudo simplesmente é pacífico, é uma serenidade e uma calma. O sofrimento é sempre mental. Não são as circunstâncias, as pessoas, o mundo, a realidade, mas sim a minha forma de ver a realidade. Tanto que o mundo é relativo, cada um vai dar um significado. Eu vou dar um exemplo aqui para você. A gente se muda muito, eu e o Elson, sim, a vida quer nos ensinar algo nessa questão de se mudar. Sempre acontece algo e a gente tem que arrumar as malas e mudar para outro lugar, seja por uma oportunidade melhor que apareceu ou por um desejo que apareceu de se mudar para aquele outro local. E recentemente a gente precisou fazer uma mudança novamente e a gente estava assim, poxa, de novo mudar, não aguento mais, eu quero me aquietar num lugar, eu quero sentir, sabe, que eu estou em casa num lugar e que eu não vou precisar me mudar. Então aquele desejo de comprar casa, de se enraizar em um lugar, e a vida não deixando isso acontecer.
Então a gente estava ainda com essa resistência em relação a se mudar, e a gente comentou com um amigo conhecido nosso que se muda muito. Ele é muito itinerante, ele e a esposa dele. E a gente comentou, ele falou que ele estava se mudando e, nossa, a gente também está se mudando para lá. E ele falou assim, nossa, que legal, né? Ele falou assim, que legal, né? Adoro me mudar, é muito divertido. E aquilo ficou assim na minha mente, eu disse, olha só como a visão dele de mudar, de mudança, de se mudar de cidade, de casa, é uma visão de que isso é bom, de que isso é divertido. E eu e o Elcio, a gente conversando, não estava vendo diversão nisso, estava vendo, poxa, minhas coisas, agora que eu comprei a cadeira que eu gosto, agora que eu tenho que essa mesa, aí aquele apego aos objetos, a casa, o bairro, a escola, né, dos filhos, e aquele rapaz lá, nossa, que divertido, eu adoro me mudar. Então, para você ver como a opinião, é a percepção que determina se a pessoa vai sofrer ou não com algo, né? Então, a percepção é mental, é uma escolha mental. Talvez os padrões, as memórias, as tendências mentais vão determinar o que a pessoa vai achar daquilo. E então o sofrimento a raiz dele é a mente. Por isso que eu achei super cabível falar disso nessa série Reprogramação Mental Positiva. Porque se você busca ter uma vida mais positiva, mais feliz, livre do sofrimento, eu te encorajo a buscar, a pesquisar sobre iluminação espiritual, começar a praticar a meditação, que é um acelerador para a iluminação, para o esvaziamento dos pensamentos, dos padrões, das tendências do piloto automático que gira, né, na nossa mente. Então pesquisa sobre iluminação, busca sobre isso. Não busca somente sobre como manifestar o que eu quero, mas hoje, de verdade, do fundo do meu coração, gente, o assunto que já tem, assim, sido o principal da minha vida hoje, já por 3 anos, é a iluminação espiritual. E desde que eu comecei a focar os meus esforços nisso, nesse caminho, a minha vida tem ficado cada vez melhor, eu tenho conseguido perceber padrões mentais com uma facilidade que eu não tinha antes. Quando eu começo a perceber o sofrimento, eu percebo assim, todo sofrimento é um convite para a iluminação. Porque enquanto houver ego, haverá sofrimento. Enquanto houver uma programação mental rodando, vai haver o sofrimento. Tem alegria? Tem, mas tem o sofrimento também. O sofrimento sempre vai estar à espreita, esperando a próxima oportunidade de aparecer entre um momento de alegria e outro. Mas existe a possibilidade de viver em paz e harmonia, em moksha, que é o termo em sânscrito para a liberação no paraíso interno, que é a liberação da consciência, da identificação da consciência com a mente, com o mundo das formas, e as formas tanto físicas quanto mentais, sutis. E tem mestres que conseguiram isso, e eu me inspiro neles, e eu penso, se o Eckhart Tolle, se a Byron Katie, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Robert Adams, Michael Singer e tantos outros mestres maravilhosos que eu amo, se eles conseguiram essa transcendência e vivem hoje em plenitude interior, eu também posso, eu também posso. E eu tornei isso um objetivo máximo da minha vida hoje. E eu queria compartilhar isso com você nessa série Reprogramação Mental Positiva, ok? Se você está gostando dessa série e você quer um programa simples e prático para te ajudar na sua reprogramação mental, eu quero te oferecer o Minutos de Inspiração. São 90 aulas curtas, de 3 a 6 minutinhos, que você assiste todos os dias, de preferência pela manhã, quando você acorda, que é quando seu subconsciente está mais aberto para a positividade. Junto com as aulas vem também o meu novo livro, o livro Minutos de Inspiração. É um livro prático, com lições diárias, exercícios. Você vai precisar ler somente 2 páginas do livro por dia durante o teu programa de 90 dias. Não é um livro para ler de capa a capa de uma vez só. É um livro para você ir degustando dia a dia. Afinal, é um programa desenhado para reprogramar a sua mente. Esse programa me ajudou muito ali no início da minha caminhada. Ele ajuda muito as mentes aceleradas, que têm padrões
predominantemente negativos. Ou até mesmo se você se considera uma pessoa mais positiva, também vai te ajudar bastante, porque vai acelerar o teu processo. É um programa feito para quem tem pressa, para quem quer acelerar o seu processo de expansão de consciência, a reprogramação da sua mente. Minutos de inspiração. O curso e o livro juntos você vai encontrar no link aqui embaixo. E eu realmente deixei por um valor, gente, que é praticamente só o livro que você está levando, ou só o curso. Os dois pelo preço de um, para facilitar que todo mundo, até quem não tem tempo, quem não tem recursos, possa ter acesso a uma ferramenta prática organizada. Porque às vezes a gente fica zanzando na internet e não tem aquilo organizado com uma sensação de que você está fazendo um progresso. Então imagina, você começa no dia 1, quando você chega no dia 50, nossa, eu já estou há mais de um mês fazendo essa reprogramação mental e nem estou vendo a hora passar. Está sendo tão rápido, no máximo 10 minutos do meu dia. Se você tiver 10 minutos do seu dia para dedicar ao Minutos de Inspiração, por isso que o nome é Minutos de Inspiração, porque realmente é para tomar somente alguns minutos, você já vai estar progredindo bastante na sua jornada de expansão de consciência. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz e se iluminar. Até mais!